E nós já vínhamos falando disso, que uma hora essa parte psicológica ia pesar bastante no jogo, uma hora todo mundo ia dar conta que se você não tivesse um acompanhamento de um profissional junto com você, te orientando, ia fazer diferença em quadra, e eu acho que essa hora chegou, né? Cara, eu tenho até uma história que, assim, é até legal você falar isso, porque da última vez que eu vim, eu não tinha um profissional trabalhando comigo. Hoje eu trabalho com um cara da psicanálise, o Rafael Blum, que inclusive um abraço pra ele. Cara, é um cara que mudou a minha vida. Ele não é que ele me tornou um atleta melhor, não, ele mudou minha vida. Tipo assim, minha vida fora de quadra, meu relacionamento, cara, minha forma de lidar com os problemas. Eu lembro que eu liguei pra ele, foi depois do Mundial de 2023, que foi, se eu não me engano, ali em maio, junho, foi mais no meio do ano, ali, no começo pro meio do ano. E eu lembro que nesse dia, a gente pegou, era eu e o Gabs, inclusive, outro parceiraço que eu tive. Cara, a gente pegou Giovannini e Becaccioli na primeira rodada. Na semana anterior, eles tinham ganhado o St. Seals de Gran Canária. Então, os caras estavam com a confiança altíssima. A gente chegou, nós abrimos 4-0 no jogo. Nesse 4-0, a gente estava com certo domínio do jogo, o jogo encaixado, a gente jogando muito bem. De repente, não me pergunte o que aconteceu, porque eu não faço ideia, não tenho essa resposta para você. O jogo virou 6-4, 5-0 para eles. Nós tomamos 11 games seguidos. A partir do momento que a gente tomou 11 games seguidos... Só que assim, é 11 games seguidos de uma situação que, cara, eu tomava um lobby que caía 2 metros, 1 metro atrás de mim e eu não tinha mobilidade para correr. Só que, cara, eu, assim, particularmente eu sou um cara que eu confio muito no meu físico, no meu preparo. Então, assim, é muito claro para mim que eu não estava mal fisicamente. Era uma coisa completamente mental. Completamente mental, tava travado. E eu lembro da sensação, cara. Foi uma sensação tão ruim, mas tão ruim. E ainda nesse jogo nós fizemos 5-5 no segundo set e perdemos 7-5. Então, assim, foi uma das derrotas com certeza mais frustrantes para mim. Não pelo adversário. Você tinha consciência que era alguma coisa externa que estava Com certeza, era. Não, completamente mental ali. Não tinha brigado com a Isa, não tinha nenhum problema extra quadra, mas alguma coisa aconteceu ali que eu sabia que era mental. Não sei te falar o quê, mas aconteceu. Então, assim, eu lembro que foi uma das derrotas mais frustrantes, minha talvez a mais frustrante, porque pela forma como foi, pelo domínio que a gente estava tendo no jogo contra uma dupla tão boa e de ter perdido dessa forma, sabe? Eu lembro que me dava um desespero, assim, dentro de quadra, eu não sabia o que fazer. Acabou esse jogo, eu liguei para esse cara, que ele já estava começando a fazer um trabalho com meus irmãos também, meu pai já tinha falado muito bem dele, e foi a primeira vez que eu fiz um trabalho com psicanalista. Eu tinha feito algumas vezes com psicólogo, cara, gostava, não dava uma sequência. Cara, de lá minha vida mudou. Até começar a fazer o trabalho com ele, eu tinha feito 7 finais e perdi as 7. Eu comecei a fazer o trabalho com ele, eu fiz uma análise, inclusive, 1 ano depois, eu tinha feito mais 7 finais e tinha ganhado 6. Cara, você pode falar pra mim que é coincidência, né? Mas assim, eu não acredito muito nisso, em coincidência, tá? Eu particularmente, a minha sensação dentro de quadra era muito perceptível, como eu lidava com o momento da pressão, como eu lidava com as coisas. Porque assim, não é porque eu comecei a fazer uma psicanálise que eu parei de ter problemas. Não, eu só aprendi a lidar com aquilo. Aprendi a me perdoar, aprendi a lidar diferente. Então, cara, realmente, quando eu falo da psicanálise, quando eu falo do Rafa, eu acho que talvez, não sei nem se ele tem essa noção, assim, mas, cara, é um negócio que realmente fez uma diferença na minha parte profissional absurda, mas também na minha parte fora de quadra. Eu sou um cara que eu sou completamente, assim, indico, façam terapia. E puxando esse gancho aí, na semifinal em Aruba, sim, você teve um probleminha lá. O que aconteceu? Lá, cara, a gente tinha feito... O que aconteceu foi o emocional seguinte, ou não? Na verdade, ali naquele momento, a gente tinha ganhado o Spoto e Janotti, que foi a dupla número 1 do mundo, que é a dupla número 1 do mundo atualmente, não sei se tá ele ou o Baran, mas enfim, são eles agora, acho que eles terminaram o ano. E a gente tinha ganhado, então foi ali uma vitória muito forte, minha e do Léo ali naquela quadra central maravilhosa, Aruba, puta, eu tenho um carinho por aquele lugar absurdo. E na semi, cara, a gente não conseguiu jogar tão bem ali. A gente pegou o Neis e o Schmidt, que realmente era uma dupla que estavam vindo muito forte também, estavam tendo boas vitórias. Mas naquele momento eu acho que não foi nem muito eu. Ali, aquele momento específico, eu acho que foi um pouquinho mais o Léo, que ele estava um pouquinho mais desconcentrado. E lembro que eu conversava com o Léo até no meio do jogo. Esses bastidores a galera não sabe, né? Eu falava, Léo, onde a gente tá? Tentando, assim, conversar com ele, sabe? Pô, nós estamos na semifinal de Aruba, nós precisamos correr isso aqui que nem uns malucos, sabe? E foi legal isso, porque acontece com ele, acontece comigo, acontece com o Baran, como a gente deu exemplo, acontece com todo mundo, sabe?
Então, assim, foi muito legal, porque eu acho que são momentos que, óbvio que a gente queria ter ganho aquele jogo, infelizmente acabamos perdendo 10-8 no Super, mas são momentos que, cara, uma vez o Léo não vai estar bem, outros vários momentos eu também não estava bem e ele me segurou ali, então Por isso que é uma dupla, né? É uma parceria, dupla, exato, é que uma um parceria. puxa o O beach tênis é assim, né? Falando dessas barreiras, né? A gente vê muito isso no beach tênis, a dificuldade que é dos atletas conseguirem se manter ali no top 20, né? Sim. Demorou um tempo para você conseguir atingir o top 20, depois que você acabou entrando, portas acabam abrindo, né? Sim, a gente sim. sabe que é diferente quando você tá ali dentro do top 20. Queria saber pra você, antes de você chegar, como que era esse caminho de ir para torneio, longe, né? É muito complicado e... Eu sou de Araraquara, né? Minha cidade natal é Araraquara, que é do interior de São Paulo. Então, assim, era um pouco mais difícil ainda, porque o aeroporto mais próximo que tinha ali tem, se eu não me engano, acho que tem Ribeirão Preto ali. Ribeirão tem, mas não é internacional. Mas não tinha voos tão fáceis, eram muito caros, então a gente ia acabar indo para São Paulo, né? Então demorava suas 3 horas e meia até São Paulo, mais o voo. Realmente é um pouco, assim, é bem desgastante, né? Foi um dos motivos também que eu decidi mudar para a região de Campinas, porque... fica mais prático, né? Hoje eu até falo com a Isa, né? Falo, cara, eu gosto muito do meu apartamento, mas não só por causa do apartamento, por causa da localização, porque eu moro quase na beira da pista, né? Então hoje o que demorava 3 horas e meia para eu chegar em casa, às vezes de um voo de Maceió, às vezes de um voo internacional, hoje 20 minutos eu tô em casa, né? Então, com certeza graças a Deus é um luxo que a gente está conseguindo ter hoje de facilitar um pouco essa... E como que tá esse casamento à distância? Porque assim, né? Vocês dois são atletas. Hoje, o ano passado, muitos torneios vocês não conseguiram fazer a mesma rota, né? A Isa acabava indo para alguns outros torneios e você para outros, né? E eu lembro de situações que vocês ficaram um bom tempo sem se ver, né? A gente, na verdade, hoje a gente acontece de ficar algum tempo sem se ver, principalmente agora que teve o Pan-Americano, que eu acabei indo um pouco antes e tal. Então acontece a gente ficar às vezes 20 dias sem se ver e tal. Mas, cara, a gente é bem acostumado com isso, porque no futebol era muito pior, né? O futebol, eu morava em Santos, ela morava em Araraquara, teve uma época que eu fiquei 6 meses morando em Portugal. Então, assim, isso nunca foi um problema no nosso relacionamento. Assim, ela faz a mesma coisa. Então exato. Eu acho que seria um problema se eu namorasse, se eu fosse casado com uma pessoa que não tenha essa rotina. Ou a gente teria que criar uma logística para essa pessoa ter uma disponibilidade de trabalho, de me acompanhar, ou ela também teria que ser um atleta profissional, entendeu? Então, assim... Hugo, o porquê que eu falei disso, né? Porque tem que estar firme, né? Porque tem que ficar longe, é difícil, né? Tem que... aonde que eu queria chegar com isso, Hugo? Que é muito mais do que jogar beach tênis, né? Você tem que abdicar de muita coisa também, né? Cara, isso aí é parte mais de bastidores, né? Você tá mais perto de mim no dia a dia, você consegue acompanhar um pouco mais isso, mas, cara, sem dúvidas, assim, não tem como. Você precisa estar encaixado ali no seu relacionamento. Tipo, eu sou um cara muito sortudo, porque a Isa é muito parceira também, então ela é muito compreensiva. E a gente vai se ajustando, entendeu? Acho que hoje a gente tá muito bem, mas a gente já teve nossas briguinhas de, eu ia pra torneio, é isso que você falou. No começo a gente já brigou muito, começo de namoro, às vezes falta de confiança. Cara, eu tenho a minha rotina, às vezes a gente tá no mesmo torneio, eu não fico vendo ela, cara. Eu tenho os meus horários de jogo, ela tem os horários dela. Tem o horário de então treino não diferente. Adianta. Cara, eu adoro quando eu jogo com o Léo, que eu brigo muito com a Vitória. Porque eu falo, Vitória, o Léo não vai assistir seu jogo. Você quer brigar? Você vai brigar comigo. Eu não tô deixando ele assistir seu jogo. E é normal, né? Hoje eles estão, super bem também. É outro casal que eu sou muito fã deles. Então, assim, é normal. Eu e a Isa, a gente brigou muito também. Ela falou, você não fica comigo em torneio. E às vezes a gente tá no mesmo lugar. Só que, cara, eu tenho a minha... Eu não vou ficar 2 horas da tarde embaixo do sol assistindo o jogo dela, porque eu preciso estar descansado pro meu, que é 4 horas. Entendeu? Então depois a gente foi se ajustando, foi se entendendo. Aí quando dá eu assisto, obviamente, mas não é mais uma porquê desse cobrança. assunto, galera? Porque às vezes os alunos, nossos alunos, os entusiastas aí do beach tênis que acompanham, acham que a vida do atleta de beach tênis é em Aruba, naquele mar, tirar foto pros flamingos. Isso me mata. Ir pra Itália, ficar tirando foto em Roma. E não é só isso, né? É muito mais que isso, né? Claro que, a gente não pode ser hipócrita. Eu acho que a gente tem realmente uma vida privilegiada de poder ter essas oportunidades.
Mas saibam de uma coisa, galera, o atleta profissional de beach tennis, ele não quer conhecer a cidade. Ele não quer ter tempo para conhecer, porque se ele tá conhecendo a cidade, é porque ele perdeu cedo no torneio. Né? Então isso é um problema muito grande. Eu já fui algumas vezes, eu brinco, né, que eu fui 3 vezes pra Alemanha e eu não conheço a Alemanha, cara. Entendeu? Bom. Então, exato, que bom, entendeu? Algumas vezes foi porque eu não tinha dinheiro, mas algumas foi porque eu fui mais longe no torneio. Podia sair do hotel. E aí o cara fica lá, vai com o dinheiro contado. Tá com o dinheiro contado. Opa, teve muita essa fase também. E lá eles não dão nem água na área do atleta, hein? Nossa senhora, já pegamos um torneio que não dá nem água, cara. É, água quente, chá, vai lá, faz chá.